Olá pessoal, pontualmente 11 horas, domingo 10 de maio, Dia das Mães. Vamos entrando, vamos chegando. Quem não entrou, entra. Quem ia entrar, entra agora. Quem não ia entrar, ainda tá em tempo. Vamos entrando, vamos esperando juntar um povinho. Nesse meio tempo eu vou contando. Esse aqui é o Nós na Cozinha, uma live que apareceu por sugestão de vocês. A gente tem a nossa live semanal às quartas-feiras às 18h30, o Era Uma Vez, o lugar de contar história para adulto, histórias da gastronomia, da culinária. E lá surgiu a ideia do Nós na Cozinha, que era a gente comprar ingredientes durante a semana e no domingo preparar um brunch juntos. E hoje é um brunch muito especial, que é Dia das Mães, né? Hoje vamos preparar algo, espero que alguns de vocês tenham que convidado as vossas mamães para participar. Fora isso, toda segunda-feira eu subo um novo podcast com uma nova historinha, uma nova fofoca da culinária, e toda quinta-feira subo no YouTube uma receitinha nova no Papo de Cozinha com Breno. Então, hoje a ideia é um brunch para as mamães. Nós vamos fazer uma torrada florentina e o rei das bebidas do brunch, o Bloody Mary. Já temos gente suficiente aí? Com quantos estamos? 10. Então, já estamos com um grupinho legal, vamos começar. Primeira coisa, vocês lembram como era a largada nas corridas de Indianápolis? Vinha a dona do autódromo, pegava o microfone e dizia: "Gentlemen, start your engines." Nós vamos fazer a mesma coisa. Senhoras e senhores, liguem os seus fornos. Forno médio, em torno de 180. Vamos deixar ele aquecendo. Aqueles que tiverem broiler no forno, quando a gente puser a torrada e o forno estiver aquecido, vamos ligar o broiler, ok? Então, a gente vai fazer as torradas, quando elas forem por forno, a gente faz as bebidas e eu conto as histórias para vocês. Eu tenho aqui pão de forma e um arinho. Se você não tiver aro, você usa uma xícara, usa um copo. Qual a ideia? Fazer um furo no meio do pão de forma. Mostra aqui, Cacá, o nosso furo. Aí, ó. Ups. Aí. Ficou um pão de forma furado. Do número de torradas que você tiver, a metade você fura, a outra metade você deixa inteira. Prontinho. Tá aqui os nossos pãozinhos furadinhos, vamos deixar eles quietinhos. Lembra que eu falei do espinafre picado? Vamos pegar o espinafre bem picadinho, jogar numa tigela. Queijo bem picadinho ou ralado. Eu aqui estou usando mussarela. Essa receita com emmental, gruyère ou queijo cheddar fica uma delícia. Aliás, no texto, em vez de gruyère, o diabo do corretor pôs grumete. É gruyère. Queijo raladinho. Vamos jogar. Proporção é mais ou menos metade do queijo para a quantidade de espinafre. Salzinho. Todo mundo está salgando aí? Turma, um break. Quem está entrando, usa o aviãozinho aí embaixo. Convida a turma para entrar. Pimentinha do reino. Passaram a pimentinha do reino, todo mundo, salzinho, espinafre, queijo, sal, pimenta do reino. Tamo junto? Todo mundo nessa? Mistura. Ó, eu estou misturando o meu e no visual ele está pedindo um pouco mais de queijo. Eu vou pôr. Ok, misturadinho. Nós vamos pegar as torradas que não tem furo
E vamos pôr a mistura sobre elas. As torradas não, as fatias de pão. Elas vão virar torrada daqui um pouco. Não economiza não, tá? Eu vou fazer duas aí, vocês fazem quantas vocês quiserem. Usa o dedo de guia. Aí. Ok? Feito. Agora vamos fechar com o pãozinho furado. Fechado e fechado. Lembra que na lista eu falei que era para pôr o ovo separado, a clara da gema? Vocês vão entender por quê. Às vezes o buraco, dependendo do teu pão, não cabe tudo. Então no meu eu estou vendo que cabe. Então eu vou pôr um pouquinho da clara. Para formar, para ficar com aquele jeitão de ovo mesmo, né? E aí, uma gema em cada um. Ups, furou, desculpe. E ups, furou os dois. Não tem problema. Tem uma assadeira, vocês pegam azeite ou manteiga derretida e um tem assadeira. Essa de rechear com papel alumínio é simplesmente porque é horrível lavar a assadeira. É bem melhor fazer assim. Todo mundo comigo? Untamos a assadeira? Todo mundo untou? Vamos pôr nossa torradinha aqui. Ok? Fomos. Todo mundo me acompanhando. Todo mundo chegou, untou a assadeira, pôs a torradinha. Estamos todo mundo na mesma pegada? Forno. Aí, o meu já está a 180. Vou pôr aqui. E vou ligar o broiler. E tem de ficar de olho. Porque essa torradinha, ela passa com a velocidade de um trovão. Nesse meio tempo, nós vamos trocar o cenário aqui. Quanto tempo deixa a torrada? A torrada deve ficar pronta num 5, 6, 7 minutos. Tem que ficar olhando. Não tem muito jeito que não seja ficar olhando. Ok? Limpar a sujeirinha. E vamos entrar no setor de bebidas. Se eu puder ter a vodka e a cerveja, por favor. Aqui tem produção. Produção, vodka e cerveja. Você pede, ela aparece na tua mão. Olha que beleza. E gelo. Umas 6 pedras, por favor. Produção. Aí. Vamos fazer o Bloody Mary. Vamos lá. Primeira coisa é o coat do copo. Aqui eu tenho um pires com um monte de temperos onde a base é pimenta do reino. Um copo e um limão. Olha o que eu vou fazer. Ó. Passo o limão na borda do copo e coat. Aí, ó. Olha que bonito. Vou fazer mais um para vocês verem. Passo o limão na borda do copo e coat. Muito bem. Agora, suquinho de tomate. Você pode fazer suco de tomate em casa. Pega um monte de tomate maduro, daquele de 4 conto o quilo, corta no meio, põe numa assadeira, joga uma pitadinha com a ponta do dedo de açúcar, azeite, dá uma assada nele no forno, ligeira, só para ele começar a bronzear,
bate no liquidificador e coa. Vai dar isso aqui. Vamos lá. Vamos pôr o suco de tomate, limão, pimenta, pimentinha, molho inglês, Worcester sauce, sal, e pimenta do reino. Aliás, você pode até pôr essa misturinha aqui que é própria para Bloody Mary. Vamos misturar. Essa colher de bar chama colher bailarina. Agora, eu vou pegar o gelinho, pôr aqui. Pegar o gelinho, pôr aqui. E esse do meio é sem gelinho. E nós vamos fazer 3 drinks de breakfast. O primeiro é o clássico Bloody Mary. Uma dose de vodka. O suco de tomate temperado. Um enfeitinho, ó, aqui, ó, esse eu fiz com tomatinhos. E você tem aqui o Bloody Mary. Nós podemos variar para o Red Snapper. O Red Snapper é a mesma coisa. O mesmo tempero. O mesmo temperinho. Só que ao invés de vodka, você vai pôr gin. Qual é a história do Bloody Mary? Nós vamos contar a história do Bloody Mary, a história do brunch e da torrada, já já. E completa. E colocamos o clássico mexedor de Bloody Mary, que é um bastão de sazão. Eu aqui pus um tomatinho e uma azeitona. Por último, o mesmo tempero. Vocês verem que não varia, né? Claro, cada um tem a sua receita de como temperar o Bloody Mary. E nós vamos fazer aqui um tomboy. O tomboy, ele vai levar o suco de tomate já gelado e bem temperado, 1/3 do copo, e você vai completar com uma cervejinha. Esse é o tomboy. Tá aí. 3 drinks para o nosso brunch. Bloody Mary, Red Snapper, Tomboy. Para quem não acredita que suco de tomate com cerveja fica bom, experimente esse aqui. Vamos às histórias, mas antes vamos olhar como está a nossa torradinha. Opa, aí ó. Tem uma pergunta se dá para fazer o Bloody Mary sem álcool. Dá para fazer. Aí ele passa a se chamar Shirley Temple. Você tempera super bem o suco de tomate, põe gelo, faz essa guarnição e serve. Aí ele chama Shirley Temple. Aí, no tempo da gente fazer, ficou pronto. Olha que beleza. Eu vou tirar isso daqui. Vocês viram como é rápida e rasteira essa receita? Que beleza. Podemos ter um pratinho para pôr a nossa torradinha, por favor? E aí vou contando as histórias para vocês. Obrigado. Aí, você vai servir assim. Vamos pegar uma espátula.
Aí. Você pode... Espera só um pouquinho. Eu fui, mas eu volto. Canal sensacional. Aí. Vamos pôr aqui umas uvinhas. Só para dar uma cara de brunch. E tá aqui. Bloody Mary, Red Snapper, Tomboy, torradas à fiorentina. Vamos a algumas histórias. Primeiro, a torrada à fiorentina. O alla florentina, ou alla florentine, é uma expressão francesa que serve principalmente para peixe e queijo e que denomina todo prato que tem um acabamento com espinafre. A única coisa à la florentina que não leva espinafre é a bisteca à la florentina ou à la fiorentina, que foi inventada em Florença pela família Médici. No dia 10 de agosto se celebra em Florença São Lourenço, que é o padroeiro da cidade. São Lourenço foi um mártir da Igreja Católica. Os romanos queriam uma série de coisas que ele protegeu, ele era o tesoureiro do Papa e ele protegeu. Quando pediram para ele os tesouros do Papa, ele apontou para a janela o povo e disse assim: esse é o maior tesouro da igreja, o povo. Aí resolveram matá-lo de uma forma muito cruel. Puseram uma grelha, acenderam fogo e puseram ele em cima. E ele estava tão inspirado por Deus que virou uma hora para os torturadores dele e disse: dá para virar porque esse lado já está bem passado. Por isso São Lourenço é o padroeiro dos churrasqueiros, né? E na festa de São Lourenço, os Médici inventaram a bisteca fiorentina, que é um tibone, aquela carne que tem metade filé mignon, metade contrafilé. Ela é muito bem grelhada e servida. De resto, a la fiorentina ou a la florentina é um prato que leva espinafre. No nosso caso aqui, queijo, espinafre e um ovinho que eu lamento que a gema estourou. Falamos do Bloody Mary. Na Revolução Russa, os nobres russos que fugiram da Rússia levaram para Paris uma coisa que o mundo não conhecia muito bem, chamada vodka. E imediatamente começou a surgir uma série de drinks com vodka. Um deles foi inventado por um barman do Harris Bar de Veneza, um cara chamado Ferdinand Petiot, que era tomato cocktail, que era suco de tomate e vodka, sem tempero, sem nada. Fez lá um certo sucesso e Petiot teve uns problemas políticos e fugiu para os Estados Unidos e foi contratado para trabalhar num bar chamado Blood Buck, de um hotel em Nova York. E lá os americanos começaram a pedir: põe sal, põe limão, põe pimenta, e assim ele foi pondo. E o gerente desse bar tinha uma namorada chamada Mary, que diz que era o cachorro comendo manga. O gerente morria de medo dela, eles tinham brigas horríveis. E aí, como o tomato cocktail não estava agradando, o Petiot chamou o drink de Bloody Mary em homenagem à namorada desse gerente. O pessoal quis nobilizar isso e dizer que o Bloody Mary era em homenagem à rainha Maria I da Inglaterra, que era, o apelido dela era a Sanguinária. Mas não, o Ferdinand Petiot nomeou esse drink em homenagem à namorada do gerente do bar em que eles trabalhavam em Nova York, e assim ficou até hoje. Esse drink foi levado ao State of the Art em New Orleans, onde ele é feito de 1 milhão de maneiras e enfeitado de outro 1 milhão de maneiras. Você pode receber o teu Bloody Mary até com um camarão grelhado em cima, e é um dos lugares onde eu mais adoro. No Festival de Jazz tem uma barraquinha do lado do palco gospel,
quando a gente passa o dia no festival, se eu não tomo uns 14 Bloody Mary daquele cara, eu estou mentindo para vocês. E por último, brunch, da onde vem? É óbvio que brunch é a contração de breakfast mais lunch. A primeira vez que isso aparece na língua inglesa, em 1895, faz tempo, o brunch é antigo. Existem duas origens prováveis para ele. A primeira eram os caçadores, né? O pessoal que saía para caçar raposa, e eles saíam muito cedo, porque as raposas são animais noturnos. E voltavam morrendo de fome, então se misturava o café da manhã com o almoço, e isso era servido. A outra provável origem era os católicos ingleses, que não eram muitos, mas eles tinham o hábito de não comer antes de ir para a igreja. Então a igreja, após o serviço religioso, passou a oferecer um café da manhã que já era quase um almoço. Então, uma dessas duas alternativas, vocês veem, ainda no século XIX, terá sido a origem do brunch. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, por um motivo. Os astros de Hollywood, quando tinham que se deslocar, por exemplo, para Nova York, na década de 30, não existia avião, eles iam de trem, era uma viagem comprida, são 6.000 quilômetros. E a principal parada era Chicago. E o trem chegava no meio do dia em Chicago e as pessoas iam num hotel determinado em Chicago, as grandes artistas de cinema, tomar o seu brunch. Aí ele se espalhou pelos Estados Unidos, ele ficou glamorizado pelos astros e estrelas de Hollywood. Um outro lugar onde o brunch é de respeito é Israel. Quem já tomou um breakfast em Israel sabe do que eu estou falando. Também a origem é mais ou menos como a dos caçadores. O pessoal dos kibbutz, como lá é um calor miserável, a primeira leva de trabalhadores saía para o campo às 5 da manhã, sem comer. Então era posta uma mesa que ficava das 6 da manhã até as 2 da tarde, e as turmas que iam para o campo iam se revezando e tomando café da manhã e almoço naquela mesa do kibbutz. Isso originou o brunch de Israel, que é com certeza o maior do mundo. Ele tem bife, ele tem peixes em conserva, ele tem peixe assado, tem queijos, enfim. Quem já tomou esse brunch sabe do que fala. Muito bem, criançada. Nós estamos aqui dando os nossos 20 minutinhos. A nossa promessa é sempre essa. Eu espero que vocês tenham gostado do prato de hoje. Eu torço muito. Oi? Mandar as fotos. Eu torço muito para que alguns de vocês tenham convidado as mamães para preparar esse prato. Por favor, mandem as fotos para mim, para a Vanessa, ou então postem as fotos e me marquem, aí eu vou lá e acho. Mas vamos colecionar essas fotos para eu fazer um painel e publicar depois, para a gente saber como foi o prato de vocês. Na próxima quarta-feira nós temos a nossa live. Nós vamos estar falando da história de pratos com carnes de segunda e terceira, como aproveitar e da onde surgiram. E domingo que vem vamos aqui estar juntos com mais uma dica de brunch para vocês. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Para as mamães, um lindo, maravilhoso e feliz Dia das Mães. Para as filhas que estão longe da mamãe, mandem um beijo nas suas mamães, como aqui eu mando um beijo na minha. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tivemos outro recorde de audiência. Que maravilha. Super obrigado. Até quarta na live. Domingo no Nós na Cozinha. Um beijo. Tchau. Feliz Dia das Mães. Então não precisa salvar. Você salvou? Não sei salvar.